E aí, gente, beleza? Hoje a gente vai falar da nossa pintura interna. E da pintura diferentona da sala que todo mundo gostou, hein? Então, a gente decidiu pintar essa casa porque ela é uma casa que tem 24 anos já de construída e a pintura dela tá uma pintura, aqueles amarelinhos, bem antiguinho e tal, então a intenção foi modernizar essa casa um pouco. E a gente optou por usar algumas cores que são mais atuais, né? Que estão mais na moda aí. Por se tratar de uma casa pequena, a gente optou por um tom mais neutro, né? Todos os tons que a gente vai usar, na verdade, são neutros. Todas as tintas que a gente usou na casa são da Coral, mas hoje a gente veio falar especificamente da pintura interna. Bom, para pintura interna, a gente usou a tinta da Coral da linha Rende Muito. E realmente ela rende demais. Ela é bem grossa, tem uma textura diferente, né? Parece um mousse na hora que você pega ela assim. É praticamente uma tinta de colher mesmo, a diluição dela é ótima. Quando você dilui ela, uma lata de 3.600 aí, ela acaba virando bem mais do que esses 3.600, porque justamente por ela ser bem espessa, quando você passa na parede, a cobertura dela é excelente. Às vezes tem pessoas que fazem o recorte da tinta, né, com uma demão só sem diluir e ainda assim precisa fazer mais um retoque por não ser a cobertura tão eficiente, né? No caso dela, realmente, no recorte eu fiz ali com pincel, uma demão só deu tranquilamente, assim, ainda um pouquinho diluído, porque ela pura é muito densa. Essa casa, por ela ser mais antiga, né, ela tinha poucas tomadas. Então o que a gente acabou fazendo? Como hoje é tudo eletrônico, tudo a gente precisa de uma tomada, vai carregar um celular, vai fazer alguma coisa, precisa de mais tomadas, precisa de mais pontos de energia. Então a gente acabou recortando essas paredes aqui e passando mais pontos de eletricidade aqui, pontos de tomada. E quando a gente recortou e a gente acabou rebocando de novo em cima. O reboco a gente fez com argamassa, né? Porque por se tratar de uma parede que já é um pouco mais rústica, a gente fez com argamassa para não ficar tão diferente do restante da parede. Se a gente fizesse massa corrida naquele pedacinho, teria que fazer na parede inteira. E como a gente estava com uma pressa de se mudar, a gente optou por fazer com argamassa, dilui ela ali na água, né? Coloca, faz com a espátula, a esponjinha e depois lixa normalmente. E aí eu vim com a tinta, rende muito, ela pura naqueles... Pura não, ela estava diluída ainda, né? Mas estava um pouco mais densa do que as demãos que a gente deu no resto da parede. E fiz um fundo ali antes de aplicar ela na parede inteira. Isso acabou sendo o suficiente para não deixar marcado, principalmente, porque quando a gente olha assim, a gente não vê marca nenhuma. Tirando a parte da argamassa, que a gente já falou, a pintura do restante da casa não teve muito segredo, né? A gente protegeu o chão ali, comecei pelo recorte, né, do rodapé e do rodateto, vim com o rolo e pronto, sem muito segredo. Foram 2 demãos no quarto, no corredor e 2 paredes da sala. E vale lembrar, né? 2 demãos com 2 latas de 3.600. No teto a gente usou uma lata de rende muito no teto da casa inteira, né? Da cozinha, da sala e do quarto. As ferragens a gente pintou de branco também, mas isso daí vai ser assunto para um outro vídeo, que a gente vai mostrar melhor como foi toda a preparação para fazer a pintura. E aí aqui na sala a gente optou por fazer uma pintura diferente. Por mais que sejam tons neutros, né? Sempre tem que ter alguma coisa diferente na pintura da minha casa. Quem me conhece sabe disso. E aí o Lucas queria um tom mais escuro na parede da TV. Olhando na mesma paleta de cores, a gente decidiu por uma cor que chama Gravetos do Matagal. É um marrom mais escuro aqui que combina com a cor areia que a gente decidiu para colocar na casa inteira. Isso é um fato muito interessante, porque às vezes a gente fica imaginando qual cor será que vai combinar. Na hora de escolher a cor ali na loja, sempre vai ter a paleta de cores, e aí você vai escolher entre as combinações dela mesma. Porque às vezes uma tinta de outra paleta de cores vai ficar um pouco mais fria, um pouco mais quente. Dentro da mesma paleta não tem como errar. A gente escolheu a areia, a Gravetos do Matagal e a outra tinta que a gente vai usar na área externa também, todas na mesma paleta de cores, só muda o tom mesmo. Bom, para essa parede aqui que a gente pintou de uma cor diferente, é a nossa parede da TV. A gente precisou fazer toda uma preparação nela porque ela estava com bastante umidade. A gente chegou a começar a pintar e tudo mais, só que saiu no rolo umas casquinhas, né? A gente não tinha percebido até então. A gente optou por parar, passar a espátula, lixar, e aí a gente percebeu que em alguns lugares ficou com desnível muito grande. Nesses pontos, como eram menores, a gente optou pela massa corrida, né, que eram espaços menores e tudo mais, não ia ficar tão diferente, também não ia levar tanto tempo assim como se fosse passar na parede inteira. A gente passou massa corrida nesses pequenininhos
lixou e aí sim procedeu a pintura. É importante varrer também depois que você lixa, né? Porque às vezes a gente na pressa vai e pinta do jeito que tá mesmo, não vai adiantar porque vai soltar tudo. Essa tinta é muito resistente, né? Mas se ela for passada em cima de outra tinta que não tá legal, vai sair do mesmo jeito. Antes de fazer toda a pintura, para ficar retinho, a gente teve que marcar tudo. Então a gente passou fita crepe, a gente tirou todas as medidas, a gente foi fazendo tudo com base em medidas, para ficar agradável aos olhos. Como eu já falei no nosso primeiro vídeo, essa casa aqui ela não tem um esquadro bem definido. Então a gente veio fazendo como ficaria agradável aos olhos nossos. Porque se a gente fosse pegar medida por medida, como deveria ser feito, iria ficar torto. Então a gente acabou fazendo uma correçãozinha ali, outra correçãozinha aqui, colando a fita crepe. Feita toda a preparação, passada a fita crepe, tudo limpinho, a gente passou a tinta. Daí a gente optou pela Gravetos do Matagal, a linha Sol e Chuva. Mas não é porque aqui dentro ia precisar necessariamente de uma tinta de ar externa, mas que a gente vai fazer uma parede lá fora com ela também. Então a gente comprou uma lata só para aproveitar ela tanto aqui dentro quanto lá fora. E realmente, gente, é uma tinta muito boa também. Do jeito que ficou aqui, na cor que ficou, foram apenas 2 demãos de tinta, então a cobertura dela é excelente. Tinta escura geralmente é um problema, né? A gente tem que dar várias demãos para poder ficar do jeito que a gente quer, para não ficar com mancha e tal. Nessa não, 2 demãos foram realmente suficientes. E é muito importante ressaltar que quando você marca com a fita crepe, qualquer tipo de pintura que você vai fazer e marca com a fita crepe, é bom não esperar muito, porque tanto pode descascar a pintura que está embaixo da fita crepe, quanto pode tirar também essa tinta que você já passou. Então é recomendado que sempre que você coloca a fita crepe, você já pinta, espera dar uma secadinha e já tira. Não deixa de um dia para o outro, não deixa muito tempo. Nem muitas horas, né? Exatamente. Na verdade, meia hora já é suficiente para você tirar a fita crepe. Sim, porque normalmente a tinta látex ela acaba secando mais rápida, né? Então você pode tirá-la assim que tiver seca ao toque. Vocês tenham gostado. Compartilha com a gente lá no Instagram se você já fez alguma pintura diferentona na sua casa, usando fita crepe ou não, mas qualquer pintura diferentona agrada bastante. E é isso, curta, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo.